gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo de leituras, na verdade são as minhas últimas leituras de 2017, são aqueles livros que eu li em novembro e em dezembro, 7 livros, e eu vou contar um pouquinho mais pra vocês sobre como foram essas leituras, quais foram esses livros, vamos lá? O primeiro deles foi este daqui, Neuromancer, do William Gibson, editora Aleph. Eu falei bastante sobre ele, teve resenha recente, ele entrou no vídeo de melhores e piores, infelizmente como uma das minhas piores leituras do ano, clássico da ficção científica. Ele inspirou o filme Matrix, mas realmente foi uma leitura que não dialogou muito com a minha pessoa, sabe? Não funcionou muito comigo, achei muito confuso, pode ser que eu e o Cyberpunk a gente não se dê muito bem, não sei, né? Não sei dizer muito pra vocês, porque foi o segundo livro que eu li do gênero. Comecei gostando, mas no final a coisa desandou, né, gente? Então, logo em seguida, eu peguei um livro maravilhoso pra ler, um livro que eu gostei bastante, O Maravilhoso Bistrô Francês, da Nina George, e da editora Record. Aliás, eu participei da campanha de Natal da editora Record, indicando esse livro como um bom presente de Natal, e não foi por qualquer coisa, gente, porque esse livro foi uma surpresa maravilhosa na minha vida. Eu achei um livro muito inspirador, eu sempre falo isso, porque ele traz uma personagem feminina, que é a Marianne. Ela já tem os seus 60 anos. Ela praticamente viveu, assim, grande parte da vida dela meio que sendo submissa ao marido, sabe? Presa num casamento que não tinha amor, enfim, com um marido sovina também, mas era a vida que ela estava acostumada. E de repente, né, numa viagem pra França, ela decide terminar com tudo aquilo do pior jeito possível, ou seja, se matando, mas ela é salva e aí parece que a vida dela, assim, tem um novo start, sabe? Ela resolve ficar na França e resolve, enfim, fazer uma viagem sem saber direito pra onde ela vai. Ela acaba caindo lá no norte, na Bretanha, que é uma região muito particular da França, que tem toda uma cultura própria, enfim. Ela descobre uma outra versão de si mesma, uma versão muito melhor. Ela é uma pessoa maravilhosa, sabe? Coisa que ninguém à volta dela fazia ela se sentir, e lá ela descobre amigos, ela descobre um novo amor, ela descobre a si mesma. Conta essa jornada de autoconhecimento mesmo, de busca e de encontrar a si mesma e o amor próprio. Super recomendado. Todas as Garotas Desaparecidas, da Megan Miranda e Verus Editora. Esse livro, gente, é meio polêmico, na verdade. Li pro Clube do Livro, né? Muita gente, né, no YouTube, enfim, falou bem desse livro, mas foi unânime no Clube do Livro, o pessoal detestou, execrou o livro. No começo até que eu tava curtindo, eu falei, gente, como assim? A questão é que, assim, foi um livro muito mediano, assim, não marcou a minha vida, sabe? Conta a história dessa moça, né, a Nicolette, e ela volta pra cidade natal dela pra ajudar, né, enfim, o pai dela, que tá num asilo, e tem toda uma questão lá com o irmão dela de, ai, vende ou não vende a casa deles, a mãe dela já é morta já faz muito tempo. Aí ela volta pra cidade dela e volta pra todo o passado, e esse passado inclui o desaparecimento da melhor amiga dela, que nunca foi realmente resolvido, sabe? Então é um grande fantasma na vida dela, na vida da cidade mesmo. E um outro desaparecimento recente, né, agora na época que ela volta pra lá, traz todo esse passado à tona de novo, tipo, uma outra garota desaparece e aí volta tudo aquilo pra ela. De repente, esses dois desaparecimentos, eles vão se resolvendo, né? O do passado e do presente. Por que que esse livro é tão polêmico? Na verdade, eu achei que a polêmica toda teve na estrutura mesmo do livro, porque a autora decidiu, não sabemos lá por que cargas d'água ela fez isso, mas ela decidiu contar essa história de trás pra frente. Começa assim, dia 15, aí dia 14, dia 13, ou seja, né? Não tinha motivo, na minha opinião. Pra mim, na verdade, não fedeu nem cheirou, sabe? Se eu tivesse que dizer se eu recomendo ou não, sério, assim, é um livro que eu seria totalmente neutra, falaria, pô, lê, né? Lê e vê o que você acha, apesar de que eu avisaria desse negócio do reverso, de falar, gente, não fica tentando, né, esmiuçar o negócio, os dias e etc, acontecimentos, porque vai dar ruim. Sim, é um livro, sabe, assim, tinha muitos anos que eu tava querendo ler esse livro, ele tava na minha estante só esperando, e todo ano ele meio que entrava assim na minha meta literária, não, eu preciso ler esse livro esse ano, preciso ler esse livro esse ano, sabe? E agora, finalmente, eu peguei pra ler, porque teve o filme, agora no final do ano eu falei, não, eu tenho que ler esse livro antes de assistir o filme. E é extraordinário, sim, extraordinário, gente, da R.J. Palacio.
e Editora Intrínseca. Esse livro ficou no meu coração. Primeiro que eu já sabia mais ou menos assim que eu ia gostar, porque eu não encontrei ainda uma viva alma que detestou esse livro, que achou, enfim, neutro, indiferente. Todo mundo ama esse livro, então eu já fui com esse espírito, sabe? Eu fiquei apaixonada pelo Og, esse menino que tem uma maturidade impressionante, apesar de ter apenas 10 anos, mas ele sabe muito mais da vida do que muita gente que a gente conhece, que tá, tipo, perto da gente, sabe? Acho bacana, a gente tem essa perspectiva do Og, mas ao mesmo tempo a gente tem a perspectiva de todas as outras pessoas e como essas outras pessoas enxergam o Og. Sim, extraordinário filme, esteve entre os meus melhores filmes. Esqueci o que eu ia falar. Um livro muito sincero, cada personagem é muito sincero, é muito autêntico. Este é um livro que eu recomendaria para todo mundo. Continuando então aí o último mês de 2017, eu peguei Um Toque de Criatividade do Rafael Oscar, Drago Editorial. É a primeira distopia brasileira que eu leio e eu achei muito legal, sabe? Sério. Primeiro que ele traz esse objeto que tá aqui na capa, um objeto misterioso que surgiu do nada e ele aparece também do nada, assim, na região do Amazonas, e ele traz consigo um vírus que se espalha pelo planeta inteiro e faz todas as pessoas que são infectadas, ou seja, a grande maioria da população, todos eles ganham uma habilidade muito estranha e ao mesmo tempo muito boa, talvez, né? De primeiro momento a gente pensa, mas meio assustadora, que é a habilidade de criar matéria usando apenas o poder da mente, o poder da imaginação. Então imagina, qualquer pessoa consegue assim criar coisas, fazer aparecer do nada só pensando. A população não sabe muito bem usar esse poder, nem todo mundo desenvolve essa habilidade. A humanidade vira mesmo uma coisa perigosa, sabe? Vira um caos, as pessoas ficam obcecadas por essa nova habilidade de criar matéria, que eles chamam de conapsetividade. E no meio de tudo isso tem um protagonista, a gente acompanha a jornada dele e ele tem um papel muito importante nisso tudo. Acontecem muitas coisas, tem muitas revelações. É um livro muito bacana que eu já recomendo. Esse livro que eu vou mostrar agora pra vocês, minha penúltima leitura do ano, foi um thriller e esteve entre os meus melhores. Confissões, da Kanai Minato, Editora Vestígio. Sério, se vocês se depararem com esse livro na livraria, por favor, levem pra casa, pelo amor de Deus, gente, porque sério, vocês não vão se arrepender. É um thriller meio pesado. Depois que vocês lerem esse livro, vocês vão falar, caramba, né? O que essa mulher fez no livro de estreia. Pelo nome dá pra perceber, ela é japonesa. No Japão, ela é considerada um fenômeno. E a gente também teve, né, Clube do Livro, desse livro foi o último do ano. Então as meninas da editora até falaram que a Kanai Minato no Japão é meio que uma Stephen King deles, sabe? Como o próprio título diz, Confissões, ele se trata de uma série de confissões sobre o mesmo caso, o mesmo assunto. Tudo começa com a confissão dessa professora, ela dá aula para o 7º ano do fundamental. No último dia de aula, ela anuncia que está pedindo demissão e ela fala que sim, que isso tem a ver também, né, com a morte da filhinha dela de 4 anos, que morreu na escola, e que ela sabe que a garota não morreu por acidente, que na verdade ela foi morta por 2 alunos dela que estão naquele momento naquela sala ouvindo o último discurso dela de despedida, a última aula. Conforme a gente avança a leitura, avança os capítulos, a gente vê confissões de outras pessoas importantes, né, nesse caso, ou seja, dos próprios alunos e tudo mais, e o que vai acontecendo na vida deles a partir da perspectiva deles, né? É muito chocante e cada capítulo traz, assim, um tapa na cara, porque quando você imagina que a coisa não pode piorar, a autora vai lá e te dá uma rasteira, sabe? Porque a coisa piora e fica bizarro, sério, assim, a gente às vezes vê algumas coisas meio parecidas, assim, ou seja, não é tão bizarro assim. É bizarro, mas é mais bizarro por não ser tão bizarro. Eu não sei se eu tô sendo clara, gente. Até eu já me perdi aqui no pensamento. Faça um favor na vida de vocês, assim, leiam esse livro. E vamos finalizar o último livro lido no ano. Também é um livro que eu tenho há pelo menos, acho que há uns 2 ou 3 anos. Toda vez, assim, que começa a chegar o final do ano, Natal, assim, eu falo, eu preciso pegar esse livro. E eu queria mesmo ler ele no fim do ano, na época de Natal, porque é um livro que fala sobre isso. Então,
não ia ser a mesma coisa ler ele tipo em outra época do ano, assim, que não fosse o Natal. Acho que pra ficar mais inspirada, não sei, né? Todos os natais vocês devem olhar o Instagram abarrotado de fotos desse livro, vocês já devem saber qual é essa altura. O presente do meu grande amor, 12 histórias de Natal, de organização da Stephanie Perkins, que eu adoro essa autora, gente. Tudo que eu já li dela, assim, eu me apaixonei. Da editora Intrínseca. Esse ano, finalmente, eu peguei e eu amei os contos, cada um deles, uns mais, outros menos, lógico, né? 12 contos juvenis, que tem essa temática, né, de festas, né, Natal, Ano Novo. Falam basicamente de amor, amor juvenil, de amizade também, de família, de solidão. Algumas têm um quesinho meio fantástico, que eu achei uma delícia. Outras são bem realistas. O da Kelly Link, gostei bastante. O que mais? O do Matt de la Penha, o da Gayle Forman, o da Rainbow Rowell, gente, eu amei o conto dela. Da Holly Black, que é bem bonitinho. Da Stephanie Perkins também é bem legal. Gostei de vários, assim. Teve só tipo um ou outro, assim, que eu achei mais ou menos. Eu acho que ler, assim, no final do ano, na época de Natal e tal, fez uma certa diferença, né? Eu tava mais inspirada e tudo mais, mas acho que eu poderia ter pego esse livro, assim, em qualquer época do ano, que ele seria adorável do mesmo jeito, né, gente? Então, esperem a resenha, porque com certeza vai ser uma resenha fofa, como esse livro pede. E eu indico muito pra vocês, gente. Não importa se agora é carnaval, se vai vir Páscoa, se vai vir, sei lá, festa junina, não importa. Peguem esse livro na estante de vocês, porque vale muito a pena. Galerinha, esses foram os meus livros lidos, minhas últimas leituras de 2017. Tá até pesadinha essa pilha, né? Vou deixar aqui do ladinho, assim, mais ilustrativo mesmo, né? Acho que eu fechei o ano mesmo, assim, com uma boa chave de ouro. Se vocês leram algum desses livros, se vocês querem comentar alguma coisa a respeito, por favor, sintam-se à vontade aqui nos comentários. Espero que vocês tenham tido aí um ótimo fim de ano, um ano de muitas boas leituras e que agora 2018 seja melhor ainda. Um beijão. Não esqueçam de dar o like de vocês, de assinar lá as notificações, se inscrever no canal, todas aquelas coisas que eu sempre falo. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos.